Nós estamos na nossa série em Jó, e é uma série difícil, não é uma série fácil. Estava compartilhando com o pastor, porque realmente não é fácil falar desse livro. É um livro muito complexo e rico. Esse texto mesmo que nós vamos estudar hoje tem 33 versículos, é muita coisa. Daria para fazer pelo menos uns 4 ou 5 sermões tranquilos. Então, nós vamos tentar ser o mais objetivo possível para tentar trazer a essência desse texto, né, aquilo que o Senhor diz através desse texto. Então, nós vamos ler o texto lá abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 33. O tema hoje é Deus sempre fala no sofrimento. Então, nós às vezes perguntamos, será que Deus não responde? Por que Deus não responde o meu clamor no sofrimento? Mas nós vamos ver hoje que Deus sempre fala no sofrimento. Então nós vamos ler, o texto está aqui nos slides. Obrigado, irmã. Mas eu peço que os irmãos não fechem as suas Bíblias no decorrer da palavra toda, porque como o texto é muito grande, eu não vou reler novamente os versículos, porque senão a gente perde um tempo para explicar aquilo que nós temos a dizer. Mas nós vamos ler o capítulo 33 inteiro. E diz assim: E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Deixa eu só colocar o óculos aqui, porque está difícil já, irmãos. A idade já está chegando. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, eu não estou falando aqui, né? Na verdade, você falou diante de mim, e eu ouvi o som das suas palavras, dizendo: Estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu-me os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum de seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano.
para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que eu vou dizer. Fique calado, porque eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque eu gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que eu vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra realmente faça os nossos olhos, os nossos ouvidos se abrirem para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja ensinável a ouvir a Tua voz. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que, Senhor, possamos sair da morte para a vida. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós estamos falando sobre sofrimento. Se o Criador do universo, que trouxe tudo à existência por meio de sua palavra, deseja falar conosco, nossa única reação deveria ser ouvir e, consequentemente, obedecer. Então era isso que nós tínhamos que fazer. Quando o Senhor está falando, nós tínhamos que parar, prestar atenção e obedecer à voz dele. Mas nós vivemos num mundo onde é ensinado que o que importa é fazermos aquilo que nós quisermos, aquilo que nos agrada. Não importa o que as outras pessoas pensem ou falem. Essa ideia leva as pessoas a não ouvir a Deus e o que Ele tem a dizer para nós. A maioria hoje refuta qualquer conceito, ideia ou palavra que venha a respeito de Deus e da sua vontade, pois contrasta com aquilo que eles pensam ou querem. Não é verdade isso? As pessoas não querem mais ouvir falar de Deus, não querem ouvir mais falar da palavra do Senhor, porque ela vai de encontro com os seus pecados. E eles não querem mudar a vida deles. Eles não querem deixar de fazer aquilo que lhes agrada, aquilo que eles querem, que eles acham que é certo, porque Deus está falando que é errado. Quando tudo está bem, eles dizem: eu consegui, eu fiz, eu mereço, não preciso de Deus. Mas quando tudo está errado, quando o sofrimento vem, eles falam: Deus é mau, Deus está contra mim, Ele está me perseguindo, Ele está implicando comigo. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Não é isso que as pessoas dizem? Não só lá fora, mas dentro da igreja também. Nós não podemos só pensar que é o ímpio que fala isso, porque às vezes nós também fazemos isso. Como o presbítero Wade disse na liturgia, às vezes a gente reclama demais. Às vezes a gente não para agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é para nós. Se existe algo pelo qual nós advogamos, é por nós mesmos. Nós somos tendenciosos a achar que somos donos de nossas vidas, donos da verdade, que possuímos todos os direitos possíveis, já que aos nossos próprios olhos sabemos o que é melhor para nós, que temos o conhecimento geral da história de nossas vidas, que precisamos acreditar apenas em nossa própria vontade. O nosso destino está em nossas mãos. Jó também se sentiu assim. Nós vimos desde o começo aí, agora nós vamos ver o contexto, que Jó, diante de Deus, o próprio Deus disse que Jó era justo, era íntegro, mas Jó caiu no sofrimento, porque ele entendeu que ele, por si só, ele era justo e não merecia estar sofrendo aquilo. Diante de Deus, justiça própria é a ideia de que nós somos moralmente corretos e justos por nossos próprios atos. Concluímos que somos a pessoa certa em uma situação correta. Acreditamos que merecemos certos direitos, mas é mentira tudo isso. É uma maneira enganosa de pensar. Não há ninguém que seja correto ou justo por sua própria ação. A justiça própria é um movimento traiçoeiro em direção ao eu e para longe de Deus. Então, quando nós agimos com a nossa própria justiça,
nós estamos nos afastando do Senhor. Nós estamos afastando das bênçãos do Senhor. Diante de Deus, as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, diante de Deus, tudo que você faz é um trapo de imundícia. Não tem valor algum, porque você não é bom, porque você não é justo, porque você não consegue mudar o curso da sua vida. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Está lá em Isaías 64, 6. A justiça divina se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 17. Aceitar que estamos debaixo da vontade de Deus e que precisamos ouvir a sua voz, viver pela fé, determinará o desfecho de nossas vidas. Olha só o que João Calvino disse a respeito da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é a tal ponto a suprema regra de justiça, que tudo quanto queira, uma vez que o queira, tem que ser justo. Quando, pois, se pergunta por que o Senhor agiu assim, há de responder-se, porque o quis. Porque se prossigas além, indagando por que ele o quis, buscas algo maior e mais elevado que a vontade de Deus, o que não se pode achar. Então, quando você pergunta, questiona por que Deus quis, você está querendo algo maior do que a vontade de Deus, do que a justiça de Deus. E isso não existe. Então, às vezes, nós caímos nessa questão. C.S. Lewis diz que só há duas espécies de pessoas no final. Os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Então, ou nós aceitamos a vontade de Deus, ou nós ficamos debaixo da vontade de Deus, ou a nossa vontade vai ser feita. E aí, só que tem um detalhe. Quando a nossa vontade é feita, não é para boa coisa. Porque é contra a vontade do Senhor. E aí nos leva para o inferno. Então nós temos que estar atentos a isso. Ficar debaixo da vontade de Deus. O que vimos até aqui? O livro de Jó lida diretamente com o problema do sofrimento dos justos. E que esse sofrimento está condicionado a questões legais e jurídicas. Então nós vimos no começo da série que o sofrimento de Jó tinha raiz jurídica, né, digamos assim. Né, o diabo foi lá e pediu para que o Senhor o testasse para ver se ele continuaria justo. Né, e aí Deus permitiu que ele sofresse para que ele pudesse crescer e mostrar que o Senhor é Deus e que todas as coisas vêm dele. Mas Deus já providenciou redenção para o nosso sofrimento, através do sofrimento de seu Filho Jesus Cristo. Cristo pagou o preço da justiça. Quando o caos reina, há esperança para nós. E ela está no Redentor, não está em nós. Jó, a princípio, não peca, nem blasfema contra o Senhor. Mas após a chegada de seus 3 amigos, ele faz Bildade e Zofar, Jó lamenta e amaldiçoa o seu nascimento. Então, cuidado com amigos. Cuidado com amigos. Cuidado com os amigos que você tem. Talvez eles podem te levar para algo que não é a vontade do Senhor. Às vezes, nós, com os nossos amigos que estão sofrendo, nós levamos os nossos amigos a se afastarem do Senhor. Então, cuidado com a forma como você vai abordar o sofrimento do seu amigo, do seu próximo, e a forma que os seus amigos vão abordar o seu sofrimento. Durante 29 capítulos de Jó, do capítulo 4 até o 32, nós temos uma série de diálogos entre Jó e seus amigos, nos quais os amigos culpam Jó por seu sofrimento, afirmando estar ele em pecado, discursos baseados em moralismo religioso, tradicionalismo e legalidade.
E Jó se defende das acusações, se colocando como exemplo, como justo, e chegando até a se elevar quase a um semideus. Porque ele fala, não, mas eu faço isso, eu sou justo, eu dou aos pobres, eu ajudo. Se não fosse eu, o que aconteceria com esse povo? Então ele chega a se colocar quase como um semideus. E eles, tanto os amigos quanto Jó, não falaram o que é reto a respeito de Deus. O próprio Deus afirma isso lá em Jó 42, 7. Já Jó chega a culpar o próprio Deus pelo seu sofrimento, afirmando que seu sofrimento era injusto. Nos versículos de 21 a 29 do capítulo 19, parece que Jó recobra sua fé, fazendo uma impressionante afirmação sobre a sua esperança em relação ao sofrimento, que é o versículo tema dessa série. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele tinha esperança que o Redentor iria se levantar. No capítulo 32, aparece um novo personagem, um quarto amigo. Ele não tinha sido citado antes e depois ele também não vai ser citado mais, mas ele apareceu aqui nesse momento. Um jovem chamado Eliú, o nome que significa meu Deus é ele. Aparece como representante de Deus e em sua fala repreende os amigos de Jó e ao próprio Jó por tentar ser mais justo que Deus. Eliú defende Deus com amor e maestria. E todo esse capítulo 33 que nós estamos estudando hoje é a defesa de Eliú. É Eliú confrontando Jó e os amigos dele. Interessantemente, após a fala de Eliú, o próprio Deus então fala a Jó no capítulo 38, que nós vamos ver, sem ser no próximo domingo, no outro. Sua fala, apesar de dura, é tão cheia de graça, levando a Jó a render-se inteiramente ao Senhor, lá no capítulo 42. Então, dito isso, vamos entrar no texto de Jó 33. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus sempre fala e nós precisamos ouvir. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, vai acompanhando aí, dos versículos 1 até o versículo 11, fala sobre essa questão. Em primeiro lugar, dentro desse tema, Deus se importa com o nosso sofrimento. Eliú, com uma lucidez e um vigor extraordinários, vai direto ao centro do problema. Jó se justificava em vez de justificar a Deus. Seus amigos, por outra parte, o tinham condenado em vez de guiá-lo ao julgamento de si mesmo. Eliú, ao contrário dos outros amigos, chama Jó pelo nome. Ele fala, Jó, ouça. Os amigos dele falavam, não, você é o impuro, você está sofrendo por causa do seu próprio pecado. Então você é um pecador, mas não falava o nome de Jó, não se dirigia a Jó nominalmente. Eliú não, Eliú se dirige a Jó pelo nome. E ele quer defender Jó. Ele mostra atenção a Jó. Ele está disposto a ajudar Jó nesse momento. Ele se coloca no mesmo nível de Jó. Você pode observar aí que ele fala, nós somos feitos do mesmo barro. Nós estamos no mesmo nível. Nós somos criaturas do Senhor. Nós somos criados pelo Senhor. Então ele se coloca no mesmo nível de Jó. Ele não se coloca melhor que Jó, como os amigos dele. Quando acusavam, a Jó falava que como se eles fossem melhor que Jó. Mas aqui Eliú não. Ele falou, eu não vou pesar a mão sobre você. Ele vem defender Deus. Ele vem mostrar que Deus é maior que nós. Ele vem falar que Deus, ele é justo. Ele vem falar que Deus, ele pode mudar a situação. Então, Eliú se coloca como instrumento do Senhor para transmitir a Jó a palavra de Deus. Nós precisamos entender que todo sofrimento tem origem no pecado. Nós só sofremos porque nós somos pecadores. Se não houvesse pecado neste mundo, não haveria sofrimento. É o que o Senhor nos promete quando Ele voltar. Que Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai fazer todas as coisas novas. E que não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento. Porque não vai haver mais pecado. Então o pecado traz o sofrimento para nós. Então todos nós vamos sofrer.
O próprio Jesus disse isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Não é talvez vocês vão ter aflições. Não é talvez uma hora ou outra vocês vão passar por dificuldade. Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês vão passar por aflições. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então o nosso sofrimento aqui é passageiro, o nosso sofrimento aqui não é eterno, um dia ele vai acabar. E se nós passarmos por ele, com Jesus, sob a vontade de Deus, nós teremos a vida eterna, sem sofrimento, sem dor, só alegria, só vitória, só bênção. Então, Deus se importa conosco. Ele quer que nós, apesar do sofrimento, nós cresçamos, nos aproximemos dele. Ele nos ama, ele se importa conosco. Então não ache que Deus não está nem aí para você. Não ache que no seu sofrimento, por mais difícil que seja, ele não está preocupado com você. Se fosse assim, ele não teria mandado Jesus para sofrer muito mais do que nós todos juntos poderemos sofrer algum dia. Jesus sofreu tudo por nós. Então não se esqueça disso. Em segundo lugar, segundo ponto do primeiro item aqui, enquanto nós não pararmos de falar, nós não podemos ouvir a voz de Deus. Você já viu aquela cena que você está conversando com alguém, mas a pessoa não para de falar? Você quer falar uma coisa para a pessoa, mas a pessoa está falando e você não consegue falar, porque a pessoa não para de falar. E nós somos assim com Deus. Deus está falando conosco, Ele quer falar conosco, só que nós não paramos de falar, não paramos de reclamar, não paramos de achar que nós somos justos. E aí fica difícil. Imagine você enviando uma mensagem importante para alguém, lá no WhatsApp. Você enviou uma mensagem importante, que precisa de uma resposta rápida, mas essa pessoa não responde. Aí você vai ficar angustiado, você vai ficar falando, mas não é possível, a pessoa não responde, eu quero que a pessoa responda, eu preciso dessa resposta. Aí você pensa: será que a pessoa está irritada comigo? Será que a pessoa não importa comigo? Será que eu falei, magoou ela de alguma forma e ela não quer falar? Às vezes até aparece os 2 pontinhos de azul lá, que a pessoa leu, mas ela não responde. E aí você fica imaginando coisas, você fica angustiado, você não para observar o que está acontecendo. E aí, depois de umas 3 horas, você observa que, por acidente, você desligou a internet do celular. E aí, na hora que você liga a internet de novo, a resposta já está lá há muito tempo. Ou seja, você não parou para ouvir, você não parou para prestar atenção. Nós somos tendenciosos a expressar nossos sentimentos sem parar, querendo impor a nossa vontade. Enquanto nós não pararmos de falar, de agir pela nossa força, pelo nosso braço, não ouvimos e estendemos o nosso sofrimento. Então, se você tivesse olhado que a internet estava desligada, em segundos você teria visto a resposta. Mas às vezes a gente sofre um pouco a mais, porque a gente demora a entender o que o Senhor está falando para nós. Às vezes, nós podemos sofrer muito tempo. Pode ser pela falta de nossa atenção, ou pode ser por um propósito do Senhor. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Deus está batendo na sua porta. Deus está querendo te dar uma resposta. Mas você não quer ouvir, você não quer abrir a porta do seu coração.
Em segundo lugar, Deus fala de várias maneiras. Então, Deus não tem só uma maneira de falar. Deus fala de várias maneiras. Essa parte está lá entre os versículos 12 a 18. Deus é maior. A sua vontade é soberana. A vontade do Senhor é soberana. Quando a humanidade vai entender que nós não somos nada diante de Deus, quando o homem vai parar de achar que ele é maior do que o Senhor, que ele quer ser maior que Deus, mais sábio que Deus, mais poderoso que Deus. Quando nós vamos entender isso? Quando nós vamos entender que nós estamos diante do Deus Criador de todas as coisas. Nós não estamos diante de homens, de um homem. Cristo se tornou um homem, mas um homem perfeito. E mesmo assim, Deus, Senhor das nossas vidas. Nós não estamos diante de um homem comum. Nós estamos diante de Deus. Ele é maior que nós. A sua vontade é soberana. Olha o que ele diz lá em Romanos 9, 20 e 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E lá em Jó 38, os versículos 4 e 5. Não percam, viu, gente? O texto de Jó 38 é fantástico, é magnífico. Olha o que Deus fala para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Quem somos nós? Quem somos nós? E nós somos arrogantes. Nós pensamos que nós somos donos da nossa vida. Nós achamos que nós somos senhores do nosso destino. Tinha até uma novela com esse nome, né? Porque as pessoas acham que são donas do destino, são donas da razão. Tudo que agrada o Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, 6. Então, o que o Senhor quiser, Ele faz. E quem que vai contender com o Senhor? Ele é soberano, Ele é Deus. Deus é maior. E Deus fala de várias maneiras, mas não revela todos os mistérios. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Ele usa pessoas, situações, usa várias formas para falar conosco. Ele quer que nós estejamos atentos ao seu falar. No entanto, nem sempre compreenderemos todas as coisas. Nem sempre nós teremos uma resposta clara para o que está acontecendo ou para o que vai acontecer. Em todos os casos, nós queremos que as coisas sejam resolvidas para o bem. Né? Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo, que está lutando contra uma doença incurável. Nós queremos, a nossa vontade é que ela seja curada. Nós queremos que ela melhore. Nós queremos que ela fique bem. E quando não acontece isso, nós ficamos frustrados. Nós achamos que a nossa vontade não foi cumprida. Nós achamos que Deus não atendeu a nossa oração. Mas Deus está respondendo. Deus está falando. Nós não estamos ouvindo. Às vezes o propósito dele é diferente do nosso. Às vezes o que ele tem planejado para aquele sofrimento é algo que não nos cabe saber nesse momento. Mas ele cumpre todas as suas promessas. E por isso nós precisamos ter fé, ter esperança no cumprimento das promessas do Senhor. Porque o Senhor diz que todo aquele que sofre nele vai ter a vida eterna. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor cumpre as suas promessas. Então mesmo que a resposta não seja aquela que você espera, Ele sabe de todas as coisas.
a resposta vem dele. Lembra daquele versículo que fala: o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. É o Senhor que responde. Seja qual for a forma que Deus usar para falar com você, a sua fala sempre se voltará e estará em acordo com a palavra revelada, com a Bíblia. Então, se alguém chegar para você e falar assim: meu irmão, Deus me falou ou Deus me mandou dizer algo para você, mas o que essa pessoa falar não estiver de acordo com a palavra, não dê ouvidos. Porque Deus não fala contra Ele mesmo. Se a palavra de Deus é a palavra dele, Ele vai falar algo que está fora da palavra dele? Não. E tudo o que Ele precisava revelar está aí nessa palavra. O que não estiver na Bíblia é o que Deus não quer revelar nesse momento. Nós não precisamos saber disso agora. Então nós temos que crer na palavra do Senhor. Crer que tudo que está na Bíblia é do Senhor. É a resposta do Senhor. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, como que você vai entender a voz do Senhor? Como que você vai ouvir a voz do Senhor? Como que você vai entender a vontade do Senhor? Nós conversamos uns com os outros e nós ouvimos a voz uns dos outros. Mas Deus, Ele é Espírito. Nós não ouvimos hoje. Antigamente Deus falava que as pessoas ouviam, né? Mas hoje Ele não fala mais assim. Ele fala através da sua palavra. Então nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra, para podermos saber o que o Senhor está falando conosco. Lá em Filipenses 2:13 fala assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então não é segundo a nossa vontade, o nosso querer, é segundo a vontade dele. C.S. Lewis, eu gosto de C.S. Lewis, por isso que eu cito muito ele. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Então, quando nós estamos tudo bem, Deus está sussurrando nos nossos ouvidos. Ele nos fala mediante a nossa consciência, mas Ele grita, clama em alta voz por intermédio de nossa dor. E este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Olha que frase genial, hein? Então, quando você está sofrendo, às vezes é porque você não está ouvindo Deus sussurrando no seu ouvido. E aí Deus precisa ligar o megafone para você poder escutar. Às vezes nós precisamos de um tratamento mais forte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre quando o Senhor fala conosco, Ele quer nos salvar. Então, toda vez que o Senhor falar com você, é para salvação. Deus quer te salvar. Quando nós agimos por justiça própria ou com orgulho, estamos rejeitando a voz do Senhor, rejeitando a sua salvação. Hoje, é moda inserir duas palavras no nosso cotidiano. Duas palavras: ressignificação e orgulho. Você tem ouvido muito isso. Tem certeza que todo lugar que você vai, alguém fala: o orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo. É orgulho que se fala? Ou a pessoa fala ressignificar as coisas que precisam ser ressignificadas. Mas essas duas palavras, elas ressaltam a importância do nosso ego, do eu. O orgulho, ele estampa a rebeldia. Não importa o que é certo ou errado. Eu tenho orgulho daquilo que eu faço. Se alguém fala que é errado, não estou nem aí. Eu tenho orgulho disso. Então, é a rebeldia. Ressignificar, no geral, é mudar o significado de algo, para que isso faça sentido ao que eu acredito ou quero. Então, as pessoas agora estão mudando o significado das coisas. Se uma coisa significa isso, ela fala: não, peraí, para mim não significa isso não. Eu quero que significa isso, para que aí eu sinta a vontade. Para que aí eu possa estar tranquilo com aquilo que está diante de mim. Então essas duas palavras, elas trazem o eu.
o ego, traz para a nossa justiça própria. Quando o Senhor fala, é para quebrar o ego e assim abrir espaço em nossa vida, no nosso coração, para o Senhor, para a sua salvação, para livrar da cova e da espada no juízo final. É isso que o texto aí de Jó fala, que tem um mediador que vai clamar para livrar da cova. Então, nessas atitudes, como trazem o ego, trazem a justiça própria, elas levam à morte. Olha o que Deus fala lá em Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que buscam. Em terceiro lugar, Deus retribui a sua justiça a nós. Está lá nos versículos 19 a 33. A justiça própria é insuficiente no sofrimento. O sofrimento, aí fala que as pessoas comem, mas a comida não está boa. Pode ser a melhor comida, mas não está legal. Pode ser a melhor coisa, mas não está legal. Por quê? Porque o sofrimento tira o sabor da vida, tira a paz, tira a alegria em viver. Ninguém quer ficar em constante sofrimento. Deus permite o sofrimento por causa do pecado, mas também para que a pessoa consiga ouvir a sua voz. Às vezes é necessário passar mais de uma vez por um sofrimento para ser tratado ao Senhor. Lá no texto ele fala, Deus trata 2, 3 vezes. Então nós às vezes precisamos ser tratados mais de uma vez, porque o nosso coração é duro, porque a nossa cerviz é dura, porque a gente não dobra a nossa cerviz, porque a gente não ouve a palavra do Senhor, porque a gente não muda as nossas atitudes. Deus permite para que nós possamos ouvir a sua voz. Jó era íntegro perante o Senhor, porém ele precisava ser tratado, ter seu ego e orgulho quebrados, reconhecer que é totalmente dependente do Senhor. Todos enfrentaremos algum tipo de sofrimento, nós já falamos isso. Uns mais e outros menos. Mas por que disso? Só Deus sabe. Quem somos nós para definir quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos? É Deus que decide todas as coisas. Mas o certo é que nós sofreremos. E aquele que preferir sua própria justiça, seu ego, seu orgulho, e não receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será condenado para uma eternidade de sofrimento. Então olha só, se você no seu sofrimento não ouvir a voz do Senhor, não reconhecer a vontade do Senhor, não se dobrar diante dele, você não vai sofrer só nessa terra não, você vai sofrer eternamente. Então a notícia não é boa para você. Então pode ser que a sua vida aqui na terra se resuma no sofrimento, você morra por causa do sofrimento, mas quando você morrer, se você estiver em Cristo, não haverá mais sofrimento. Agora, se você não estiver em Cristo, vai estar só começando o sofrimento. Aí que vem o sofrimento de verdade. Nada do que você sofreu aqui há de se comparar com o sofrimento eterno. Então, nós temos que estar atentos. Lá em Provérbios 21:4 fala, olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecados. Provérbios 16:5, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Então, não caia nessa de ser orgulhoso, de falar, eu tenho orgulho disso, porque o orgulho tira o seu foco de Cristo. A fala de Deus nos traz o verdadeiro justificador. A verdadeira justiça não está em nós. Quando nos justificamos, nós condenamos a Deus. Então, toda vez que você se justifica, você está condenando a Deus. Quando nós nos condenamos, nós estamos justificando a Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, que somos merecedores de todo e qualquer castigo,
que nós somos insuficientes, nós justificamos a Deus, porque o Deus é maior. Jó sabia que para que ele saísse daquela condição, era necessário um mediador que provasse a sua justiça perante de Deus. Só havia esperança no seu Redentor, como nós já vimos lá em Jó 19, 25. Eliú mostra a Jó que a justiça necessária não era retributiva, ou seja, não era alguém provar que você era justo. Mas essa justiça necessária é substitutiva, porque a sua justiça nunca será suficiente. Tem que ser uma justiça divina, não pode ser uma justiça humana, é uma justiça divina. Então somente o próprio Deus pode te justificar. Você não pode se justificar, só o próprio Deus. Então tem que substituir a sua justiça pela justiça divina, pela justiça de Cristo. Para que Jó fosse restaurado, a justiça deveria vir do próprio Deus. Eliú diz que esse justificador, através de resgate, atribuiria a sua justiça divina no lugar da justiça de Jó, no lugar de nossa justiça. Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus. Romanos 5, de 8 a 9 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós precisamos da justiça de Cristo. Nós precisamos da verdadeira justiça, o verdadeiro justificador. E pela justiça de Cristo, nós somos restaurados por Deus. Com a justiça de Cristo em nós, nós recebemos a restauração do nosso sofrimento. Pode ser que a enfermidade não cesse, pode ser que não venha a cura, mas o sofrimento, ele vai passar. Porque você vai ter o coração alegre, porque você vai saber que o seu Redentor vive, porque você vai saber que Cristo colocou a sua justiça no lugar da sua própria, para que você pudesse ter vida, para que você, por mais que esteja sofrendo, tenha vida e vida em abundância. Então pode ser que você, ouvindo o Senhor, a sua enfermidade não cesse, a sua tribulação ainda continue, mas você tem que estar com o coração alegre, porque em Cristo nós temos que ter alegria. Paulo diz que ele sabia viver em toda e qualquer situação, seja na escassez ou seja na abundância, seja no sofrimento ou seja na alegria. Então em todos esses momentos ele se regozijava no Senhor, porque ele é a sua esperança, porque ele é a sua força, ele é a sua justiça. Então nós temos que lembrar que nada, nem morte, nem vida, nem sofrimento pode nos separar do amor de Cristo. E isso está lá em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que lembrar que com a justiça de Cristo em nós, nós somos restaurados por Deus. E por mais que nós venhamos a passar por sofrimento, o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, e nós temos a vitória nele. Precisamos ter a mesma atitude de Eliú, nos colocar diante do sofrimento das outras pessoas, no sentido de se compadecer junto a esses, ajudar e não aumentar o sofrimento deles, como os amigos de Jó fizeram. Nós devemos ser instrumentos do Senhor para levar a sua palavra transformadora e salvadora. Quanto ao nosso próprio sofrimento, nós precisamos reconhecer que o Senhor é maior que nós, que a sua vontade é soberana, perfeita e agradável. Nós nunca seremos justos o suficiente para exigirmos ou alcançarmos bênção de Deus. Somente através de Cristo, a nossa justiça é substituída pela dele, perfeita e suficiente para nos garantir a vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem pecado. Creia no Senhor Jesus e será salvo.
tu e tua casa. Algumas aplicações para nós. Se compadeça do sofrimento dos outros. Seja bênção do Senhor na vida de quem sofre. Não trate a Deus como um homem, como um inimigo que está te perseguindo e te fazendo sofrer. Deus é maior que nós. Nós precisamos nos despir da nossa justiça própria e do nosso orgulho para ouvir a voz de Deus. Sempre quando Deus fala, é para nos salvar. Deus fala de várias formas. Aprenda a ouvir a voz dele. Deus permite o sofrimento para nos tratar e ensinar a depender dele. Sofremos para não morrermos em nossa soberba e arrogância. O sofrimento dessas vidas são passageiros. A glória que ele guarda para quem crer no seu poder e agir é eterna. Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Creia e aceite a justiça de Cristo. Que Deus nos abençoe.